Boa noite a todos e todas. Aqui estamos de novo. É isso no concreto e a pedidos. O Alexandre Carneiro voltou e hoje nós temos um tema um pouco amplo para nós conversarmos aqui. E hoje tem birimbau. Para quem não conhece, vai ouvir o som do birimbau e cantar junto conosco. E hoje o nosso tema é música, fé, vida e espiritualidade. São coisas importantes para nós, né? E a música, ela embala o indivíduo, embala a alma, embala as pessoas, mas também agita. Né? Então hoje nós vamos falar sobre essa modalidade, a música na vida do ser humano, depois a gente passa pela fé, pela espiritualidade, né? E o que é a vida. Então, mais uma vez, eu quero dar oportunidade ao professor Alexandre Carneiro para se apresentar. Aqueles que já estão conectados conosco, já comece aí participando, dando a sua opinião, fazendo pergunta, que o Alexandre está aqui para compartilhar com você. Então, Alexandre, com a palavra, mais uma vez, se apresentando aí para nós aí. Legal. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos os... Vou puxar aqui mais para frente. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, a todos os organizadores, pastor João, né? Agradeço mais uma vez por essa oportunidade, né? Só aqui fazendo uma correção, né? No caso do birimbau eu não sou professor, né? Ainda sou um aluno graduado, né? Mas toca. Mas quem toca birimbau não precisa ser professor, é só tocar, né? Legal. Eu acho que o birimbau, assim como qualquer outro instrumento de música, ele é acessível para todos, né? E todos têm, como o senhor falou na outra ocasião que nós estivemos aqui, né? Sim. Todos estão aptos para aprender, né? Basta que ele queira e que ele disponha de um tempo para aprender, né? É verdade, Alexandre. E já que você está com o birimbau, vamos começar com o som do birimbau ou cantando a música para que as pessoas se familiarizem com o tema de hoje e com o som do birimbau. Legal. Dessa vez eu vou cantar um hino, né? Um louvor, usar o birimbau aí. Sim. Para fazer um arranjo diferente. Vamos ver aí como que vai sair esse negócio, né? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda em seus braços, é meu descanso. Em seus braços é meu descanso. Em seus braços é meu descanso. Em seus braços é meu descanso. Valeu, Alexandre. Já que você tocou no birimbau e tocou o hino, vamos falar dessa participação do birimbau no culto litúrgico, né, na igreja. Tem espaço para o birimbau dentro da igreja
na hora do hino? Sim, com certeza. Assim como qualquer outro instrumento musical que nós já conhecemos, né? Hoje vemos bastante aí o pandeiro ser utilizado, né? Nas igrejas pentecostais, e não vejo por que não ser usado o berimbau, né? Até a gente vê, né? A gente vê e percebe um certo preconceito, né? Do berimbau, mas é uma coisa que vem é uma coisa cultural, né? Mas eu ainda continuo acreditando que todo instrumento pode ser usado para louvar a Deus e em qualquer espaço, em qualquer tempo. E aí você falou que há um preconceito do berimbau, até mesmo do atabaque. Houve um tempo, numa igreja em que eu fiz parte no Rio de Janeiro, que o líder não permitia que se tocasse o saxofone. Você vê, porque tinha um formato de cachimbo. Certo. Então ele não permitia que o saxofone fosse tocado na hora do culto, mas depois a coisa foi evoluindo. O berimbau, ele se identifica com a capoeira, por inferência, com o negro. Será, né, estou me especulando, será que essa barreira ou esse impedimento do instrumento berimbau no culto tem associação com esses dois pontos que eu coloquei? É da capoeira e é do negro? Na verdade, eu posso dizer que é uma opinião minha, né? Não posso generalizar, mas eu posso dizer que o berimbau, ele veio através do negro, né? E a gente estuda a história da capoeira, sabe que no começo da capoeira no Brasil ainda não tinha o berimbau. O berimbau foi colocado depois, né? E aí a gente reconheceu ele pelos mestres Pastinha, mestre Bimba, né? Os mestres antigos. Mas no começo da capoeira era mais o batuque mesmo, né? Mais o tambor. E aí a gente vê também na história da capoeira que o berimbau, ele era usado pelos negros para chamar a atenção do turista, para trazer, né? Fazer de uma certa forma uma apresentação e ganhar alguma coisa, né? Mas depois o berimbau foi introduzido na capoeira e hoje ele tem até uma certa organização onde a gente vê uma orquestra de berimbau, né? Onde uma bateria, por exemplo, no jogo da capoeira tem 3 berimbaus. Esse daqui é o gunga, né? Ou também chamado berra-boi, que é o maior. Aí temos o médio e o viola, que são os menores, e forma assim a orquestra. Os elementos para executar o toque do berimbau, o que você usa? Até para que o povo que está nos vendo conheça. O que você usa? Que nós usamos aqui, né? Aí fica então, mais fácil, né, para a gente entender. O berimbau, ele é composto de a cabaça, né? Que ela é cortada e ela forma uma caixa de ressonância, né? O arame, que era antigamente o berimbau primitivo, ele usava um cipó, que era o cipó timbó, né? Ou o arame mesmo. Esse no caso aqui é um arame de pneu, né? Pneu radial, que depois que teve a Revolução Industrial, aí eles perceberam que o som do arame retirado do pneu era muito melhor do que o arame normal, né? E aí começou a se utilizar em longa escala o arame do pneu. Aí a gente usa uma baqueta, que pode ser de madeira, de qualquer espécie, cortada num determinado tamanho. O cachixi, que ele é um instrumento artesanal, né? Pode-se usar semente, pode-se usar búzios ou o próprio arroz mesmo para fazer o chocalho, né? E a pedra ou o dobrão, né? Que antigamente usava-se uma moeda grande também. A gente pode usar, eu costumo usar algumas moedas que a gente acha em lugares aí que vende antiquários, né? Antiquários, exatamente. Aí você usa uma moeda grande que fica mais fácil também. Ou a gente pode usar pedra, né? Pedra também funciona legal. E aí, como o nosso primeiro ponto está sendo música, eu gostaria de ouvir você, porque a música, nós sabemos que a música ela pode dominar os sentidos, ela pode entorpecer o indivíduo e ela pode também agitar. Por outro lado, também tirar os sentidos, né, vamos dizer, do raciocínio, dependendo da intenção com que aquela música é executada e é apresentada. Qual é a influência da música para a saúde do indivíduo, vamos dizer, a saúde mental? Com a influência da música para a saúde, eu tenho um exemplo que eu acho bem interessante,
Inclusive, eu li isso num livro, então eu acho legal citar esse exemplo. Era de um senhor de idade que ele era bem debilitado, ele já tinha uma saúde bem comprometida e ele era pianista. E ele levantava com a ajuda de uma enfermeira na manhã e era totalmente dependente dessa enfermeira. Ela colocava esse homem sentado no piano, que era a primeira coisa que ele fazia no dia, que ele gostava de fazer. Quando ele sentava naquele piano, ele se transformava, ele começava a fazer as notas deles e ele começava a tocar várias músicas, tocava ali 1 hora e pouco, e quando ele terminava de tocar, ele levantava. Ele se tornava um novo... A música dava um alento para ele. Dava um alento para ele. Aí o que ele fazia? Ele tomava café e ia fazer caminhada na praia. Então, você visivelmente tinha uma diferença de realidade ali com aquela pessoa, né? Então, quem acompanhou aquele senhor entendeu que a música para ele era um dos fatores mais importantes até do que o próprio café da manhã dele ali, né? Quer dizer, a música era o primeiro café da manhã, mas depois ele se alimentar. Interessante. E eu tive uma experiência quando eu trabalhei com saúde mental no Rio de Janeiro, no hospital de doente mental, hospital psiquiátrico, e lá tinha uma senhora que ela era alemã. E tinha um piano. Quando ela sentava, quase o mesmo exemplo que você deu, quando ela sentava naquele piano, só que ela tocava Bach, Beethoven, eu assim, mas como é que é? Quer dizer, e a gente ficava admirado, né? Porque uma pessoa supostamente maluca se lembrar de notas de um Beethoven, né? Algo complexo, né? Oitava Sinfonia de Beethoven, como é que é isso? Então, a música, ela tem uma magia no bom sentido, ela pode ser transformada. E quando a gente percebe que a música é utilizada para uma agitação do indivíduo e o leva ao extremo, é a modalidade, é o som, como é que é? A gente tem esses extremos também. Eu vi, por exemplo, em pesquisas aí que determinada frequência musical, né, ela pode afetar a pessoa e criar tumulto, né? Eu vi isso, eu não lembro agora que estilo musical que essa reportagem se referia, mas quando aquela música tal tocava numa determinada sequência, e o povo que estava no show ouvindo se enlouquecia e quebrava tudo lá. Então, e é interessante isso, que, por exemplo, vamos dizer uma marcha militar. Certo. Né? Naquela sequência, o indivíduo ele está caminhando naquela sequência, naquela, né, modalidade de ritmo ou não, e ele é obediente, não pode sair de lá para cá. Sim. Eu já observei em algumas, vamos dizer, manifestações religiosas de alguns grupos, né, que por uma questão ética eu não vou citar nomes, mas quanto mais o som dos instrumentos são executados, as pessoas se transformam e entram num transe, né, que às vezes até confunde. Eu vejo, às vezes, está no Facebook, eu já vi pessoalmente, eu vejo assim, aí é um centro, né, de Umbanda, Candomblé, ou é uma igreja evangélica? Entendi. Devido à agitação que aquela pessoa cria. Como é que você percebe isso? Você que toca na igreja, você que vivencia isso, como é que você está vendo isso, ou vê? Eu entendo assim, a minha opinião, né? Como costumamos dizer, é bom a gente sempre frisar o que é opinião nossa e o que a gente entende como informação, né? Então, na minha opinião, a música realmente um louvor bem cantado, por exemplo, numa igreja, né? Que a gente está citando aqui da questão da espiritualidade, quando é bem executado, ele te traz um êxtase, né? E é aquela pessoa que está ali, ela tem uma certa conexão ali com o pai, se emociona, chora, né? Então é algo que algo que eu entendo que é aquela pessoa e Deus, né? Então, às vezes a gente observa aquilo e tal, às vezes até acaba criando uma certa crítica, mas eu prefiro, às vezes, não entrar, falar aquilo, a pessoa está muito emocionada e acabou caindo, ou acabou
correndo, como acontecem, né? Coisas a assim. gente vê. Então é uma coisa que a pessoa sente naquela hora que é tão forte que para ela precisa se extravasar aquilo ali e para ela é bom, né? A pessoa sai dali renovada, vamos dizer. Eu tô vendo que você tá bem reticente no sentido de entrar nesse ponto, mas a gente está falando da música, a música Sim, como influência, né? Então, às vezes eu vejo, né, na minha prática como pastor, eu ver algumas manifestações, que a pessoa perde o controle mesmo, perde sai da razão, sai do mundo em que ela está e ela entra numa outra frequência por causa da música, daquela música, da altura com que está tocando, seja a bateria, seja a guitarra, o baixo. Então a gente percebe, né, dentro da questão da música, que ela pode ser benéfica ou pode ser, não digo maléfica, mas pode trazer talvez um distúrbio ou ligar uma certa distúrbio. Sim. E a gente está falando de música. A música como terapia. Como é que você vê a música como terapia? Como terapia? Principalmente para criança. Sim, a música como para criança. Eu vou, por exemplo, dar o exemplo da minha filha, né? Sim. Minha filha, ela tem lá os instrumentinhos dela, lá vários, tem um pandeirinho, tem o violãozinho, então assim, eu percebo que quando ela está bem agitada, eu pego ali e ponho um instrumentinho, ela bate, aí ela canta, e aquilo, como, por ser complexo, às vezes para criança, ela gasta bastante energia, né? E aí ela se cansa e acaba dormindo ou fazendo uma outra coisa, mas é difícil você ter a atenção total de uma criança na música, né? Porque eles são, na maioria, hiperativos, né? E a música exige uma certa dedicação. A gente vê prodígios, né? Na internet, fazendo coisas absurdas aí, até inacreditáveis com violões, até com birimbau mesmo, já vi criança tocando. Criança tocando piano, 4 né? anos, 5 anos. Sim, então assim, a música ela traz para você uma calma, né? Eu falo pelo meu próprio exemplo, né? Eu gosto bastante de ouvir música. Hoje os palestrantes aí de autoajuda recomendam, né, nas suas palestras que você, na manhã, para que você tenha um dia melhor, ouça a música que te agrada. Aí você gosta lá, por exemplo, de uma música mais agitada, então você coloca aquela música sua de manhã, sei lá, ou se a pessoa gosta de um rock ou um sertanejo ali, uma coisa que, né, ou até um hino ali, um hino que te inspira, porque hoje, como nós falamos a questão dos instrumentos, né, antigamente bateria era proibido, por exemplo, na igreja, né? Guitarra era uma coisa absurda, era coisa de diabo, guitarra, né? Hoje a gente vê todos esses instrumentos. Saxofone nem pensar, né? Saxofone, então. Mas hoje a gente vê orquestras inteiras tocando um hino A ou B, né? E isso tudo aí mudou, a coisa muda, né? Hoje a gente vê que a internet influencia muito, né? Os hinos, por exemplo, que são tocados hoje nas igrejas são particularmente cópias dos hinos americanos, né? São versões em português dos hinos americanos. Então o que eles fazem lá acaba se repetindo aqui também. Inclusive músicas populares, né, folclórica, americanas que aqui foram sacralizadas, vamos dizer, viraram hinos que na verdade eram músicas não mundanas, vamos dizer assim, mas músicas populares do folclore americano. Exatamente. Tem alguns pesquisadores que falam sobre a criança no ventre, a mãe ouvir música, né, colocar música para a criança ouvir. Como é que você percebe essa terapia aí, Alexandre? Essa daí eu tenho duas experiências interessantes com a música. Uma foi quando meu filho ainda estava na barriga da mãe dele, a gente foi num show de rock na época era do Raimundos, acho, um show assim. E ela tava pra nascer já. E aí tava aquele barulhão e tal. Aí eu pus a mão na barriga dela assim, eu senti o neném agitar por conta da música, né? E outra experiência recente que eu tive, a gente
faz os treinamentos de capoeira lá na clínica de recuperação lá do Marcos, né? Inclusive quero mandar um abraço para eles, né? Se eles estiverem acompanhando a gente, eles sempre acompanham a gente lá. O Marcos está esperando para eu ir lá e ainda não fui. O Marcos, a Tânia e as meninas lá, né? E uma das meninas, a Camila, ela está esperando um bebê, inclusive está para nascer. E ela relatou várias vezes que quando ela está escutando lá o treino, né? Porque ela já não pode participar, e o bebê se agita. E ela só fala, o bebê mexendo, tá? E já vai sair pulando, né? Dançando capoeira. A gente brinca, né? Então isso é interessante. A gente não tem uma explicação, né, de como a música consegue afetar a gente, né? E particularmente ela afeta cada pessoa de uma maneira, né? Umas ouvem, por exemplo, um louvor, se emocionam e choram, outras ficam eufóricas. Então é algo, né, que é bem complexo. Já tem gente falando aqui, assistindo, a Maria da Paz Carneiro, eu acho que é tua. Ah, minha tia. Tua tia. Benção, tia, Deus abençoe. E a Jurema Ribeiro, lá do Rio de Janeiro, ela sempre está assistindo o nosso. Um abraço, Jurema, para você também, obrigado, viu? Jurema. Tá e vamos ver se a gente leva alguma música. Opa, hoje. Vamos cantar uma música junto aí? Vamos? Vamos ver como que sai esse. Pode começar aí que eu vou ver como que é. Vamos ver se a gente consegue. São Bento Grande dá pra... Deus chama a gente para um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muitas forças que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. A força que hoje faz brotar a vida habita em nós pela sua graça. É Ele quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir, as forças juntas, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Essa música a gente sempre cantava na nossa roda de capoeira no Rio de Janeiro. Quando nós íamos para a rua, nós cantávamos essa importante. Esse hino é muito importante, que fala de comunhão, de união. Eu ainda não conheci essa, é linda música. Mas, Alexandre,
letra e música tem conexão? É interessante que você pode escrever a letra primeiro, depois fazer a música, ou vice-versa, né? Então, no caso da capoeira, vamos dizer assim, a música está pronta, porque nós temos alguns estilos aí musicais na capoeira, que é a ladainha, né? Temos a quadra, o corrido. Então, se eu for compor dentro disso, por exemplo, dentro da ladainha, vai ser dentro daquele toque Angola, vai ser uma coisa mais arrastada, né? E dentro do São Bento Grande Angola, que é o que nós tocamos agora, você consegue encaixar outras músicas mais, né? Outras tantas aí. Mas dá pra... na verdade, isso é bem separado. Você pode fazer primeiro a música, vamos pensar assim, nos instrumentos no geral, né? Por exemplo, vamos falar agora do ukulele, que é o que eu treino mais. Então, quando eu vou tocar uma música no ukulele e cantar, primeiro eu aprendo a harmonia dela, a música, vejo que tom que fica mais fácil de cantar. Aí depois eu pego a letra, vou encaixando nas notas e aí vai saindo o resultado final. Nós estamos falando de música e, ao mesmo tempo, nós falamos aqui vida. Como a gente está vendo a vida hoje, né, no nosso dia a dia, tão simples, né? Tirar uma vida, banalizar a vida. Nós vimos aí o exemplo no Rio de Janeiro, aquele rapaz jovem, né? Entrou num surto de loucura e, de repente, precisou ser abatido em função de outras 37 vidas, mas a gente vê o dirigente sair do helicóptero vibrando, né? Assim, poxa, poderia sair diferente, né? É uma vida, foi uma vida. O cara poderia... Então, a gente está falando aqui de música. Música é vida? Sim, com certeza. Você pode perceber que a gente foi... Vamos dar o exemplo dessa música nossa, que nós fomos tocando, a música foi desenrolando e foi criando... Você percebeu que até... Um ambiente. Que trouxe uma outra, já estava batendo palma, daqui a pouco você tem um pouco, aparece até mais uns 2 ou 3 cantando. Jogando capoeira também. Você vacilar. Então, por exemplo, no caso da música, da musicalidade que existe dentro da capoeira, ela traz um ânimo, uma força, né? Que é o que o pessoal chama de axé, né? E isso é muito importante. E é isso que faz, por exemplo, nós que conhecemos um pouco da capoeira, sabemos que se uma roda de capoeira tiverem os músicos lá, e os músicos começarem a se desentender, ou musicalmente falando, né? Sim. Está tocando uma coisa e está desafinado ali, aí a roda que está acontecendo ali, a movimentação começa a perder aquela beleza. Então a gente, seja na capoeira, seja em qualquer situação, seja numa banda ou na própria igreja mesmo, até quando a gente observa também, a gente está fazendo essa relação por causa dos nossos temas, né? Aqui eu estou fazendo a relação da capoeira por causa do berimbau, né, que é um instrumento característico da capoeira, e a gente está fazendo a relação da questão da igreja por conta da música também. Então, por exemplo, a gente chega numa igreja e os músicos ainda não sabem tocar, né? Estão começando a ensaiar e tal, e vão tocar no culto principal. Aí você percebe que está faltando alguma coisa aí, né? Não está ainda... Aí quando você pega músicos que já são músicos há muito tempo e fazem aquilo, né? É fantástico, você se sente ali... Você esquece da hora, sabe? Esquece da vida. Interessante, você falou aí do axé, né? Axé é força, é ânimo. E a gente está falando de música religiosa, né, evangélica, mas a musicalidade no candomblé, né? E aí tenho aqui o Babá Leandro, né? Barbieri, que é um sacerdote, a Jurema também é sacerdotisa no culto. A musicalidade do candomblé é uma coisa muito linda. Sim. Né? Inclusive, no dialeto, como é cantado, né? Você vê a ritmo, a harmonia, não tem desafinação. E recebe tantas pedradas, tanto preconceito, e é uma musicalidade que faz bem para as pessoas que estão ali, inclusive quem está de fora. Né? Por exemplo, quem vai passando e vê uma roda de capoeira, para. Sim, com
Aquilo chama a sua atenção, né? Chama atenção. O culto também, seja na Umbanda ou no Candomblé, né, as músicas são elevo espiritual para quem é adepto, né? E aí a gente tem essa dificuldade, né, de entender a música do outro, sim, em detrimento à música nossa. A questão, eu penso que tudo isso é questão de ótica também. Inclusive, tem um amigo nosso lá de Sorocaba, que é o professor Silas, que ele leva um trabalho dentro da Igreja Madureira de capoeira, né? A Igreja Madureira, Assembleia de Deus, é uma igreja tradicional, né? Sim. Até há pouco tempo não tinha olhos para esse tipo de manifestação dentro da própria igreja. Inclusive, quero mandar um abraço para eles, que é o trabalho deles lá é abrindo os olhos do cego, né? Então eles cantam os hinos e usam bimbal, pandeiro e tal. Então, assim, isso tem sido muito forte dentro, e tem tantos outros grupos aí, tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, vários grupos aí, e tem excelentes trabalhos de missões, e arrecadam dinheiro e fazem tantas coisas aí, assim como outras igrejas aí. Então, como nós estamos aqui se referindo à capoeira, né, não vejo a capoeira como algo profano, e sim como um instrumento de socialização, né? Na ocasião do negro, quando ele estava escravo, ele precisou da capoeira para quê? Como um instrumento para sair de defesa, lá, de defesa, né? Hoje, para nós, a capoeira não precisa ser um instrumento de defesa. Tanto que cada um de nós, como capoeirista, né, tem o meu professor lá, inclusive quero mandar um abraço para ele, professor Dourado, né, do grupo Iguiê. Quero mandar um abraço para meus amigos lá do grupo Emboscada também, o mestre Baianinha, que é o nosso pai, é o pai de todo o grupo, o mestre Pulga, todos os meninos lá de Sorocaba, né? Quero aproveitar para mandar um abraço para eles. Você quer mandar um abraço aí? Aí tem alguém falando com você aí, não? Eu quero já agradecer aqui o Delay Plast, deve ser lá da tua academia, o Wellington Cerqueiras, o Wellington Cerqueira, que está assistindo também, o Babá Leandro Barbieri. Obrigado aí pela audiência que vocês estão dando ao nosso... Eu brinco com o Vanderlei, que ele é meu mestre lá. Ele é amigão nosso de trabalho também. Deus abençoe o Vanderlei aí. Que bom, é bom saber que as pessoas participam, não, e dão aquela moral para a gente, né? Vamos falar de música de protesto, música de conscientização. A gente escuta vários compositores do MPB e as letras dizem tudo, e eu escuto algumas músicas que falam mais do que muitos hinos, porque hoje os hinos estão sendo produzidos com uma vertente de vender, de fazer sucesso, né? A gente vai para o MDB, a gente vê o Milton Nascimento, um Chico Buarque, um Djavan, um Jorge Versilo, e compondo músicas que têm a ver com a conscientização, né? Como é que você vê essa transformação aí da música como protesto e conscientização do indivíduo? Eu acho que isso sempre vai ter, né? A questão da música em relação à política atual, à política anterior, né? Ou a relação a qualquer situação que nos desagrada, situações que nos desanimam, né? Ou até essa questão de protesto aí, nós temos em todas as esferas, vamos dizer assim, né? Sempre vai ter aquele que se sente oprimido por uma situação, ou aquele que se sente, né, beneficiado, e as músicas vão trabalhando dentro disso aí. A gente vê a MPB foi o maior exemplo aí, né? Dentro das coisas que aconteciam na época da ditadura, que aconteciam as músicas lá e... Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Até hoje, né? Essa música tem a ver com o protesto, né? Sim, eu cortei você porque eu pensei na letra da música. Lembrado, essa música, para não dizer que não falei, é uma música linda, né? Isso. E ela fala sobre justamente essa situação. Ela teve que fazer tudo de uma forma figurada para não ter a repressão. E mesmo assim, o Vandré, né, ele sofreu repressão, sim, né? Sim. Sofreu. Quem leu a história dele, quem sabe a história, sabe o quanto ele sofreu por ter não só composto essa música, mas poder ser uma voz de protesto para uma geração que estava ali, né, em ebulição.
E hoje a gente vê o protesto também em relação à TV, por exemplo, né? Até ontem eu vi uma reportagem engraçada onde uma apresentadora da Rede Globo fez um comentário sobre o Christian Ralph. O cara comentou, o Christian Ralph e tal, aí a apresentadora falou, mas estão vivos ainda? Olha. Aí o Christian Ralph fez um vídeo. Nós estamos vivos. Falando, nós estamos vivos e eu sou o Christian e eu sou o Ralph, se você não sabe e tal, né? Falou, É porque a Globo, vamos dizer assim, não dá moral para os caras, não dá um espaço para eles, aí então os caras morrem, né, pela mídia. E eles têm o trabalho deles, então, vamos dizer assim, eu, por exemplo, não acompanho mais televisão, né? Então eu acompanho muito o YouTube, vejo esses cantores aí, Lenine, por exemplo, que é um cantor, um intérprete fantástico, né? Gosto bastante do trabalho dele. Mas você não vê esses camaradas na televisão porque eles têm o público deles, né? Uhum. E não tem nem um pouco de interesse em estar participando ali. A gente está falando de música, de vida e vamos falar de fé. Fé e musicalidade se combinam? Com certeza. Eu creio que a definição da palavra fé é uma coisa interessante, né? É o firme fundamento daquilo que você não vê e você espera. Que se espera. Né? Então, assim, falando em música, por exemplo, eu não me considero um músico, um músico aí que possa me apresentar em qualquer lugar, mas eu tenho fé que eu vou chegar lá. Então, dentro desse contexto aí, né, e tantas outras pessoas, o que eu tenho a dizer em relação à fé e à música é que, seja dentro da música, seja dentro da arte marcial, seja dentro de uma profissão, seja ela qual for, se você tiver fé, você chega lá. Você consegue chegar lá. E a música, eu costumo dizer que a minha vida é uma trilha sonora. Então, cada dia eu estou escutando uma coisa, e a música faz parte da minha vida desde criança. Eu, quando tinha meus 8, 9 anos de idade, eu subia em cima da minha casa, lá tinha uma lajinha lá, subia e levava meu radinho de pilha e ficava escutando música de dia. E escutava tudo que passava, né? Passava louvor, passava sertanejo, passava tudo que passava eu escutava ali e aprendi um pouquinho e eu aprendi a cantar justamente por causa disso. Um dos instrumentos que me ajudou a perder um pouco a inibição de apresentar e cantar foi justamente as minhas aulas de capoeira, que o mestre, para que você pudesse passar para um próximo estágio, ou seja, para a segunda corda, você tinha que cantar um instrumento, tocar, né? Pandeiro, no caso era pandeiro e berimbau, né? Você tinha que ter uma determinada habilidade ali, senão você não passava para o próximo estágio. E isso foi muito importante para mim, assim como para tantos outros amigos nossos que fazem parte, né, dessa família, que é muito grande lá. E isso me ajudou bastante a melhorar a autoestima. Então eu costumo dizer que a música, ela tem esse poder, né? Eu volto a repetir que ela pode te ajudar a ser um camarada melhor dentro da sociedade e acreditar que você pode fazer aquilo que você almeja. E a dificuldade com relação de compreender essas duas letras, né? Fé, é quando o indivíduo acha ou julga que a fé dele é maior do que a fé do outro, né? E o Cristo falou o quê, né? Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, né? Vai haver uma revolução. Se você tiver fé, você vai falar para aquele monte, sai dali, vai para outro lugar. Lógico que ele não estava falando de uma questão física, mas das dificuldades que cada um indivíduo tem. E aí, quando um acha que a fé religiosa dele, na religião dele, é maior do que a religião do outro, a fé que o outro detém na sua religiosidade, aí cria o conflito. Eu acho exatamente, eu tenho essa mesma visão. A fé é uma coisa pessoal, né? É o firme fundamento, tanto que nessa palavra a gente vê que é o firme fundamento da coisa que você espera, né? E a fé é uma coisa pessoal. Eu posso ter fé que eu vou plantar bananeira no teto e o outro pode olhar e falar, não, isso é impossível. Mas você pode ter fé, de repente isso não pode acontecer, mas você tem essa fé. Entendeu? Então é algo que ela tem que ser inabalável, ou seja, a minha crítica em relação à sua fé não pode abalar a sua fé. Né? Então, assim, o problema da fé hoje em dia é que eu tenho... vamos falar aqui da questão religiosa igreja, porque a gente sabe hoje tem milhares de ministérios
diferentes na mesma cidade, né? Tem lá 30. E às vezes eu quero impor para o meu amigo que a minha igreja é melhor que a do outro. Então eu não preciso ter essa visão. Eu posso frequentar o meu grupo, a minha igreja, respeitar a do outro, a fé do outro e viver em paz, né? Eu acho que essa seria a melhor coisa. E quando eu falo igreja, eu estou falando de todos as temáticas, né, religiosas. Sim. Aí, seja o Seixonê, seja, né, a Umbanda, qualquer que seja elas. Então eu, por exemplo, eu me considero um cristão, né? Eu não falo evangélico, eu falo cristão porque eu procuro seguir o ensinamento de Cristo. Hoje está difícil se dizer evangélico, né? Porque tem algumas vertentes aí que... Entendeu? E assim, sem a gente criticar nenhuma igreja, nenhum ministério, né? A gente procura viver uma vida de uma forma aí que a gente entende que o Criador está nos olhando aí. Porque a gente percebe, falando de fé, que a fé do outro é a fé do outro. Se ele acredita daquele jeito, a gente precisa respeitá-lo daquele jeito. Sim. Não dá para dizer, olha, o meu Cristo é melhor do que o teu orixá. É falta de respeito. Falta de respeito. Né? Ele acredita daquela forma, nós podemos ser amigos, nós podemos trabalhar juntos, sem que fira o outro. Exatamente. E aí a gente entra para o ponto, o último ponto, né, que nós estamos falando, sobre espiritualidade e religião. Né? Existe uma conexão em espiritualidade e religiosidade? Como é que a gente pode trabalhar esses dois temas? Até porque nós temos alguns religiosos participando conosco. Tem o Babá Eduardo Ozumaré, nosso amigo, que está assistindo o programa, o Tadeu Bellini. Então, a gente está falando de coisas que têm a ver com as pessoas que estão nos assistindo, para que a gente possa, então, compartilhar com cada um a nossa visão. A palavra religião, ela vem de um termo chamado religare, né? É, do latim, né? Que é ligar ao divino, né? E vamos ser sinceros aqui, nenhum de nós conhece a Deus. A verdade é essa. Cada um de nós criou uma imagem de Deus, né? Cada ser humano, cada pastor, cada indivíduo, e ele vai e busca aquela imagem e ele recebe um retorno. Então, assim, eu creio que a gente precisa ter uma intimidade com o Pai. O Pai é o Criador, e eu creio que o Criador, ele criou todas as coisas que existem. Esse é o meu ponto de vista. Ele criou todos os seres humanos e ele é o Pai e é o Criador. Então ele ama todos os filhos sem a distinção. Qual é o filho que ele vai amar mais? Aquele que tem mais intimidade com ele. Né? Então o desafio dentro disso aí de ter essa intimidade com o Pai está justamente nas versões que a gente tem de tudo quanto é coisa, né? E a gente tenta, da nossa forma, com essa aqui é a certa e a do outro está errada. E até porque dentro das outras religiosidades, Deus tem um nome, ele Sim. conhece Deus por outro nome, por um nome, por exemplo, no Candomblé, Olodumare, né? O judeu diz o Javé ou Iavé. E é como você disse, Deus é um só. Né? Até mesmo, como você falou também, nós não conhecemos a Deus, e eu escrevi um texto, algumas pessoas analisaram, dizendo, pô, você está sendo herege, porque tem uma passagem da Bíblia em que Deus convoca Moisés para ele fazer o trabalho de libertar o povo, e não Moisés, assim, quando o povo vier falar, quando eu for falar com o povo e o povo me perguntar quem me enviou, diz que é Moisés. O que eu digo? Aí eu vejo a imagem assim dele. Deus parou para dizer assim, é verdade, quem eu sou? Ninguém nunca me questionou. Né? Eu sou o absoluto, eu sou o cara. Eu sou o que sou, né? Então, vai lá e diga para aquele povo, eu sou o que sou. Não fique especulando, né? Eu sou o que sou. Não, o seu que sou me enviou. E por isso, por nós não conhecermos
esse ser supremo, é que nós somos limitados, né? E não podemos julgar e dizer que ele está na Igreja Católica, na Igreja Presbiteriana, na Igreja Batista ou na Assembleia de Deus, e não estar nas outras religiosidades, porque ele é diverso, ele se apresenta como ele quer, não é isso? Eu costumo dizer, dentro desse contexto aí, que Deus está em todo lugar, ele é o onipresente, né? Ele está em qualquer lugar que existe, qualquer canto, ele sempre está ao mesmo tempo em tudo isso. Como a gente vai explicar isso, jamais tem explicação, né? Ele tem todo o poder e ele é onipresente e está em todos esses lugares aí. Agora eu entendo uma coisa, a manifestação do poder dele requer alguma certa consagração, algum tipo de realmente uma intimidade com ele, que é o que a manifestação do poder de Deus a gente entende como o milagre, né? A gente conversa com Deus através da oração, né? Então eu costumo dizer que eu já vi livros em relação a essas coisas, já vi testemunhos de pessoas que fizeram oração. Eu tenho um testemunho de um senhor que ele tinha um tumor na língua e ele precisava perder essa língua. Ele precisava ser operado, cortar fora. E ele pediu para o médico meia hora. Então, meia hora ele glorificou a Deus, naquela meia hora ali, 25 minutos ele glorificou. Aí, os outros 5 minutos ele falou com os familiares dele, e ele falou bem assim para eles: se Deus levar a minha língua, eu louvo com a cabeça. Se levar a minha cabeça, eu louvo com os braços. Se levar meu braço, eu louvo com as pernas. Mas, se me levar, se me matar, daqui a pouco eu estou aí e te louvo pessoalmente. Então, assim, a fé daquele homem era algo diferente. A história é bem comprida, né? Eu estou resumindo, né, de uma forma mais simples. E aí esse homem foi curado da língua. A hora que foi fazer a cirurgia, o médico falou: peraí, não tem nada mais aí. E aquele homem saiu de lá e voltou para a igreja. A igreja entrou naquele, né? E agradeceu. E sim, tantos outros testemunhos, que a verdade é a seguinte: os milagres que acontecem no dia a dia, seja em qualquer uma dessas religiões, a gente não ouve, a gente só ouve a crítica em relação a qualquer uma delas. Sim. A gente ouve muito, mas os milagres que acontecem em todas elas, que é só um, é aquele que tem o poder para dar ao ser humano qualquer benefício em relação a... Isso é fé, né? Vamos cantar uma música, porque daqui a pouco nós estamos terminando. Mais uma vez eu quero agradecer o Babá Eduardo, o Babá Leandro, Jurema Batista, Jurema Cláudio, o Ivo, Ode Toju, nossa luta com o Senhor Pai, e o Ivo, o Xande. Oi? É o Ivo? É Xande? Você é o Xande? Xande? É, tá te chamando. É o Ivo. Vamos ver quem que é. Eu acho que é amigo teu. Eu não conheço. Tá, então tá jóia. Mas um abraço para você, quando você estiver aí. Vamos cantar outra música, então. Daqui a pouco nós estamos terminando o nosso programa. Vamos cantar Eu Quero Que Valorize? Vamos? Pô, aquela não é que tocamos no ukulele, né? Sim, vamos lá. No berimbau, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que para ele é logo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Daqui a pouco nós estamos terminando, eu quero falar e dar um aviso aqui. Nós, dia 13 de setembro, estaremos
via a COCAI. A COCAI é a associação da qual eu faço parte, e o presidente é o Babá Leandro. Nós estaremos, a COCAI trabalha com a cultura afro-brasileira, a religiosidade, e dia 13 de setembro nós estaremos ali no Teatro da Prefeitura com um evento chamado Primeiro Simpósio de Teologia Inclusiva. E o tema, todos são filhos de Deus. Né? A teologia inclusiva trabalha a questão da presença, da participação do homoafetivo, né? Do gay dentro da igreja, ou dentro do terreiro de candomblé, a questão do negro. Então, a teologia trabalha a mulher. A teologia inclusiva trabalha essa questão, até porque nós sabemos que muitas pessoas que são homoafetivas não têm espaço na igreja tradicional, né? Ou fica no armário, ou sai, e aí forma uma igreja, e aí aquela igreja também é marginalizada, porque assim, a igreja do gay, a igreja da lésbica, e o tema vai ser esse. Então, nós temos pessoas que vão participar, vai ter um pai de santo, um sacerdote, vai ter um advogado, vai ter um político, questão das leis, vai ter um pastor. Então, o evento vai ser bom. Às 19 horas, já quero convidar você para fazer uma apresentação com o ukulele e o birimbau lá no dia 13. Leandro, nós estamos juntos e vamos realizar esse evento dia 13 de setembro, no Teatro da Prefeitura. Certo? Vai cair numa... Cai, sim, é quinta-feira. É uma quinta-feira. Então, é importante que você participe, leve as tuas questões, o debate, para fazer perguntas e participar conosco. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, é isso no concreto. Nós discorremos aqui sobre música, fé, vida e espiritualidade, com a ilustre presença do Alexandre Carneiro, e quarta-feira nós já estaremos de volta com uma outra entrevista, e queremos agradecer você que participou conosco, deu a sua opinião, entrou conosco nesse bate-papo. E o Alexandre, eu quero agradecer mais uma vez, porque você está sempre participando conosco, né? Daqui a pouco você vai ser chamado para fazer umas apresentações aí. Tem que ter fé, né? Então, nós estamos terminando. Eu gostaria de te dar a oportunidade para você se despedir do nosso povo, para que a gente possa terminar o programa de hoje. Eu quero agradecer, né, mais uma vez, né, a produção, agradecer ao pastor por mais essa oportunidade, né, agradecer a todos que têm acompanhado aí o meu trabalho também, e dizer que, em relação à espiritualidade, aqui eu estou expressando a minha opinião, né? Cada um tem a sua opinião e deve ser respeitada, né, em relação a todas as religiões, mas o importante de tudo é, como eu sempre costumo dizer, eu tenho amigos em todas essas esferas, em todas esses diferenças, esses sincretismos religiosos, né? Mas eu só tenho a agradecer mesmo a Deus, porque é Ele que nos dá a oportunidade e nos capacita, né? E aqui trouxe o birimbau hoje pra gente, que a gente tinha feito aquele desafio, né? Isso. A gente fez o ukulele, será que dá fazendo birimbau? Eu falei, vamos trazer o birimbau pra gente testar, né? Mas e deu certo. Eu acho que você que gosta de cantar, você que gosta de tocar, independente do seu instrumento, acredite naquilo que você faz, e no momento certo você vai chegar lá. Nós queremos agradecer também o mestre, o contramestre Mouk, que esteve aqui conosco também. Participou legal conosco. Obrigado, Monk. E só para terminar a questão da espiritualidade, enquanto nós ficarmos presos à religiosidade, nós vamos ter conflito. Mas se nós nos determos na espiritualidade, que é aquilo que é a essência de cada um, a gente vai ter paz, não vai ter intolerância religiosa. E falando de intolerância religiosa, nós, dia 15, estaremos no Rio de Janeiro, na grande marcha contra a intolerância religiosa. Queremos dar um abraço aqui ao Babá
Ivani Santos, que organiza todo ano esse evento. Nós estaremos no Rio de Janeiro participando, então, da marcha contra a intolerância religiosa. E, mais uma vez, quero agradecer ao Beto. Valeu, Beto, obrigado. A revista Imediata, por este espaço aberto para nós falarmos de coisas interessantes e importantes para o nosso povo. Mais uma vez, obrigado. E até quarta-feira que vem com É Isto e No Concreto.